Amém. Vamos começar mais um culto. Ouvir a adoração aqui na casa do Senhor. Vamos já ficar em pé para fazermos a oração inicial. Em seguida, abençoa teu filho, Senhor, que vai estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, convido a todos a abrir a palavra do Senhor em Salmos 27. Salmos 27, verso 1 e o verso 4. Amém? Que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? O Senhor, aqui diz, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, Que nunca possamos temer, e sempre confiar no Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor, aos nossos corações, que sempre possamos confiar em Ti, Senhor, que não possamos temer, mas sempre confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se aceitar. E agora, na primeira oportunidade, o pastor estará louvando, amém? Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos na casa do nosso Deus para lhe render louvor e adoração. Sabemos que Ele estará aqui neste lugar, amém? Nós mesmos em poucos, mas o Senhor estará aqui. E eu tenho certeza que Ele quer receber o particular de cada um. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós entregamos a Ele o melhor da nossa vida. Então que nós possamos fazer isso. Que nós possamos entregar a Ele seu louvor. Não importa nem como você chegou aqui nesta noite, quais são suas preocupações, mas separe este momento para adorar o Senhor, para louvar o seu nome, porque Ele é merecedor de toda a honra e glória. Amém? Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada
nada sou sem ti. Aleluia. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Aleluia, adore. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia, nós não somos nada sem o Senhor. O que seria das nossas vidas se não fossem as suas misericórdias? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agora, no momento ofertório, estarei convidando a irmã Laís para louvar e o diácono Luciano para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 225 da harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar,
ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio, ser valente. Amém. Ser valente, né? Sempre pelejando por Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque tu és merecedor, Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor, e abençoa também aqueles que não puder dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes, Senhor, o desejo do coração de cada um, Senhor. Senhor, faz entrar mais trabalhadores pelaquela porta, Senhor, para trabalhar na seara, Pai. Para a gente continuar, Senhor, semeando a nossa semente, Senhor. No teu tempo, Senhor, para que um dia, Senhor, ela venha dar, Senhor, os frutos, Senhor, que nós semeemos, Senhor. Senhor, eu tenho te pedido, Senhor, que abençoe sempre a nossa casa de oração, Senhor. Te pedindo, Senhor, para que traga mais trabalhadores para a seara, Senhor. Traz mais, Senhor, trabalhadores, Senhor. Precisamos, na tua seara, de trabalhadores para a gente, Senhor. Ter mais campo para a gente semear, Senhor, sementes. Pois tu sabes, Senhor, as sementes que foram semeadas até os dias de hoje, Senhor. Como é difícil, Pai. Mas eu espero em ti, Senhor, que um dia, Pai, essa casa esteja cheia de sementes novas, que venha com o coração verdadeiro para te adorar, Senhor, estar sempre aqui junto com a gente na tua presença, Pai, com o coração aberto para receber tudo aquilo, Senhor, que tu tem para nos dar, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Pai.
E agora também no momento de oportunidade estarei convidando o Ministério de Louvor Eclésia e logo em seguida ao mistério o pastor estará ministrando a palavra, amém? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de dirigir o culto, amém. Amém, Jesus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor neste lugar. Vamos declarar que só Ele é santo. O nosso Deus, Ele está entronizado, diante do trono. E a palavra do Senhor nos diz que os querubins e os serafins declaram: santo, santo é o Senhor. E assim sejamos nós também neste lugar, nesta noite. Viemos unir as nossas vozes com as dos anjos, dos querubins, dos serafins. E vamos declarar que Ele é santo, que Ele é merecedor de toda adoração. E nós estamos aqui com este propósito de adorar o Senhor, de glorificar o Seu nome. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Ó Deus, obrigado por esta noite de estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar e exaltar o Teu nome. Ó Deus, recebe nossa adoração, nosso louvor, que possa subir como oferta, como cheiro suave diante de Ti, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas. Santifica-nos, Senhor, na Tua verdade. Ó Deus, tudo aqui, Pai, é para a glória do Teu nome. Ó Senhor, recebe a adoração da Tua igreja. Fica conosco, Senhor, e tudo aqui seja para a glória do Teu nome. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino. Aleluia. E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Jesus, a Ti seja dada adoração, Senhor. Aleluia. A Ti pertence toda a exaltação. Aleluia. Vamos declarar que só Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não
só tu és santo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não há outro igual a Ele, amém? Aleluia. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aleluia. E Ele conhece as nossas aflições, os nossos temores. E Ele nos ama. Ele decidiu nos amar mesmo sem nós merecermos. A palavra do Senhor nos diz que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele prova o seu amor para conosco fazendo isso. Quantas vezes nós não aprendemos a honrar este amor, não aprendemos a declarar, sabemos que nunca pagaremos tudo aquilo que Ele fez por nós, mas é importante pelo menos termos atitudes que alegrem o coração de Deus, que Ele se agrade com aquilo que nós temos para oferecer a Ele, mesmo um pouco, mesmo aquilo sendo tão pouco, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer receber pelo menos o pouco que você tem para oferecer, Ele quer. Aleluia. E que nós sabemos fazer isso. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, Obrigado, Senhor, por nos amar, Jesus. me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Obrigado, Senhor. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Amém, Jesus. Ele te amou, Ele me amou, mesmo sem nós merecermos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor em teus braços. Nós estamos seguros no braço do Senhor. Seguro estou em teus braços, daquele que nunca nos deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale,
Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Declare seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é Podemos descansar em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio, Senhor, na tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Jesus, por termos um braço para descansar, Senhor. Por podermos, Senhor, encostar, Pai, as nossas cabeças em Teus ombros e poder descansar em Ti. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ministério de Louvor, a Eclésia agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus, por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio. Mas ainda continuaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. Creio que Ele tem uma palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Você que nos assiste também pode estar meditando junto conosco. Estaremos lendo a partir do versículo 1, leremos até o versículo 10. Um texto bem conhecido da história de Daniel na cova dos leões. Capítulo 6 de Daniel, estaremos lendo no versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E disseram: pois estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura, para que não seja moldada segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado pela Tua palavra.
Ó Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, não que eu queira falar, mas que o teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ó Deus, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui fortalecidos na tua palavra, ela que é viva e eficaz, Deus. Perdoa minhas falhas, os meus erros. Ó Deus, usa a minha instrumentalidade, que seja tudo para a honra e para a glória do teu nome. São essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, onde conta uma história bem conhecida. Quem não conhece a história de Daniel, na cova dos leões. Mas todas as vezes que eu medito nesta palavra, né, eu sinto Deus falar ao meu coração, eu sinto Deus trazendo algo que em outras vezes eu não tinha observado. Mas quando se fala de Daniel, alguém que tinha sido levado para a Babilônia, né, ali com o povo de Israel, que estava justamente um templo, tinha levado cativo aqueles homens para aquele lugar. E desde o capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver Daniel juntamente com Ananias, Misael e Azarias, propondo no seu coração, no coração de cada um deles, a não se contaminarem com os manjares do rei. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram ali naquele lugar, eles começaram a servir ao Senhor de forma que agradasse o Senhor. O povo de Israel estava sofrendo, eles estavam sofrendo porque eles haviam falhado contra o Senhor, e Deus ele permitiu, irmãos, que eles ficassem exilados ali na Babilônia. Mas no meio do povo de Israel existia um remanescente, existia um povo, irmãos, que existia alguém que servia ao Senhor verdadeiramente, que não negociou seus valores, que não desistiu de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor, mesmo eles sabendo que todo o povo que ali estavam, né, haviam falhado contra o Senhor. Mas, irmãos, o que fazer em meio às batalhas que nós enfrentamos? O que fazer quando a notícia ruim chega? O que fazer quando os problemas vêm? É bem verdade que muitas vezes nós queremos desistir, nós queremos chutar o pau da barraca e ir embora. Desistir muitas vezes de servir até a Deus, como muitos dos discípulos deixaram ao Senhor. Mas quando nós entendemos, queridos, a palavra do Senhor, a palavra a qual fala aqui acerca de Daniel, num momento tão difícil, ele não desistia de servir, ele não desistia de honrar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores no tempo presente. Ele procura pessoas sinceras, ele procura pessoas que queiram servir a Ele verdadeiramente. E sabemos, queridos, que o tempo que nós passamos não é um tempo fácil, é um tempo de investidas. O inimigo, ele sempre investiu para destruir a sua igreja, para destruir a igreja do Senhor, para querer nos parar, para querer lhe parar. Mas o que fazer em momentos como esse? Daniel, irmãos, ele se aproximou mais do Senhor. E por causa disso, Deus era com Daniel até na Babilônia. Deus era com Daniel até nesse tempo difícil que ele estava passando. E lá no versículo 1 vai dizer que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. A palavra do Senhor nos diz que Dario, ele começou a observar alguns homens ali que vieram de Israel. E Daniel, irmãos, foi um dos escolhidos para estar justamente à frente do povo, a estar cuidando também do reino de Nabucodonosor, como também ali de
que era no momento Dario. Ele estava preparado para estar à frente daquele trabalho. E dentre aqueles homens ainda ele escolheu 3 para ficar na liderança de todos aqueles sátrapas que eram líderes ali, eram como governadores que estavam ali para ajudar no reino. E a palavra do Senhor nos diz que o rei, ele observou em Daniel alguém com uma desenvoltura melhor do que os outros. Mas não era porque Daniel, irmãos, era melhor do que os outros, mas era porque Deus era com Daniel. E quando nós entendemos a palavra do Senhor, que o Senhor, irmãos, quando Ele decide usar a minha e a sua vida, quando nós decidimos honrar o Senhor com as nossas vidas, independente do tempo, independente das circunstâncias, Ele também honra você. Ele também nos honra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, por causa disso, os inimigos de Daniel, aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Daniel, que também foram chamados para liderar, começou a nascer uma inveja nos seus corações. E eles começaram a tentar uma forma de destruir Daniel, de procurar um erro em Daniel. E isso não é diferente nos tempos presentes, irmãos. O inimigo, ele sempre vai procurar em mim e em você um erro para querer nos fazer perder o reino. E nós temos que ter cuidado. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Só que o povo de Deus, o servo do Senhor, a serva do Senhor, deve fazer a diferença. A serva do Senhor, o servo do Senhor, deve ser luz para este mundo. E não foi diferente com Daniel. Não foi diferente porque Daniel, irmãos, ele tinha um espírito excelente, diz a palavra do Senhor. Porque lá no versículo 3 vai dizer, então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Daniel, ele tinha um espírito excelente, queridos. Ele era alguém diferenciado dos outros. E aquilo dali causou inveja. O inimigo, irmãos, ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora. O inimigo não está preocupado com aqueles que estão no mundo, que já estão, aí de todo jeito. Mas o inimigo está preocupado com aquele que tem um espírito excelente, que tem um brilho de Deus em si. O inimigo está preocupado comigo e com você de querer nos tirar da presença dele. Nos querer fazer perder o reino. Porque Deus, irmãos, ele tem preparado algo tão grandioso para nós. O Senhor, ele tem entregado para nós tantas coisas. E o inimigo, ele quer tirar isso de nós. Porque ele perdeu. O diabo, irmãos, ele, conhecido ali como Lúcifer, ele estava, como querubim ungido ali no céu. E ele decidiu ser igual a Deus. E surgiu mal dentro do seu coração, e por causa disso, ele foi tirado, ele foi lançado fora do reino. E o diabo, ele sabe, irmãos, o que está em jogo para mim e para você. Ele sabe o que é o reino. Aleluia. E ele quer tirar de mim e de você de um jeito. Mas você tem um espírito excelente. Você foi chamado pelo rei para servir ao reino. Aleluia. E aí lá no versículo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens procuraram, irmãos, de alguma maneira algo para atrapalhar. Veja que o texto vai dizer, então os presidentes, os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do quê? Do reino. Eles procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Eles estavam doidos, irmãos, para
me permita essa expressão, eles estavam loucos de chegar e encontrar Daniel fazendo alguma coisa errada, alguma coisa contra o rei, para justamente destruir a sua vida, para que ele perdesse o cargo, para que ele perdesse a sua posição no reino, para que ele perdesse tudo aquilo que o Senhor já tinha feito ali na vida dele, que já tinha entregado em suas mãos. E eu fico imaginando, irmãos, aqueles homens observando Daniel. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali procurando ocasião para achar um erro só de Daniel. Mas todos eles imaginam que aqueles homens iam e chegavam e encontravam Daniel, ou Daniel estava servindo ao rei com excelência, ou ele estava na casa do rei trabalhando, servindo, ou ele estava orando. Daniel era um homem de oração. Daniel era alguém que orava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. O versículo 10 vai dizer isso. Que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele não só orava, ele dava graças a Deus. Ele era um homem grato. Ele tinha um coração agradecido. Quantas pessoas hoje, irmãos, não têm um coração agradecido? Será que o meu coração é um coração agradecido ao Senhor? Será que eu sou uma pessoa que reconheço o que o Senhor fez por mim, que o Senhor tem feito por mim? Ou pelo contrário, eu procuro mais murmurar, reclamar contra o Senhor? Ou eu procuro não servir a Ele com excelência, como Daniel? Estamos, irmãos, em um tempo onde o inimigo está procurando pessoas para destruir. E ele só está querendo achar uma brecha para fazer a pessoa perder o reino. Sabemos, irmãos, que nós estamos em um período festivo. Mas nós, como ovelhas do Senhor, aonde se encontramos num momento como esse? Porque, irmãos, o inimigo, ele quer achar só uma brecha para querer nos destruir. E é importante, irmãos, quando ele vir nos procurar, ele nos encontre no reino. Ele nos encontre servindo ao rei. Ele nos encontre orando para que ele seja envergonhado. Mas muitas vezes, irmãos, nós trocamos o reino, nós trocamos a presença do Senhor por pequenos momentos aí fora. Nós trocamos a presença do Senhor por algumas coisas que não agrada, que não satisfaz. É importante entendermos a palavra do Senhor, que aqueles homens procuravam um erro em Daniel. Aleluia. Mas todas as vezes que eles chegavam, eles encontravam Daniel servindo ao reino. Eles encontravam Daniel honrando ao Senhor. E eu fico imaginando, irmãos, porque Daniel, quando ouve que o edito havia sido estabelecido, que aqueles homens procuraram achar um erro em Daniel e tramaram tudo aquilo dali contra ele, ele se pôs a orar, e a Bíblia diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia. Ô querido, alguém que tem uma vida de oração, alguém que entende a importância da oração, tem uma vida diferenciada. Aleluia. O Senhor guarda, o Senhor cuida. O Senhor, irmãos, faz com que o inimigo ele seja envergonhado. Porque muitos querem vitória da parte do Senhor, muitos querem serem alcançados da parte do Senhor, mas não querem honrar o Senhor com a sua vida, não querem, muitas vezes, orar ao Senhor, ter uma vida de oração, ter uma busca sincera.
Mesmo nós, irmãos que servimos ao Senhor, estamos na casa do Senhor, na igreja. Mas como é que está a nossa vida de oração? Será que eu separo uma vez na semana para orar ao Senhor? Será que eu separo só um momento quando eu chego na casa do Senhor, na igreja? Naqueles 15 minutinhos para orar? Como é que você quer ter vitória da parte do Senhor? Como é que você quer ser alcançado? Como eu quero ser alcançado? Se nós não temos uma vida de oração, se nós não buscamos o Senhor em oração, se nós não separamos momentos para estar, aleluia, na presença do Senhor, estar no reino. Aleluia. E estar no reino, irmãos, é estar presente na presença do Senhor. É estar em constante oração, como diz o louvor. É orar sem cessar. E Daniel, irmãos, ele era um homem justo, ele era alguém que procurava honrar a Deus com a sua vida. Ele não ia com a maioria do povo. Pode ser, irmãos, que a maioria decida o afastamento do reino, mas eu e você precisamos estar no reino, porque Jesus, ele vai voltar. E pode ser que muitos se afastaram, pode ser que muitos desistiram, pode ser que muitos não deram o valor de estar na presença do rei, porque foi isso que aconteceu com Israel. Porque eu não sei se os irmãos estão lembrados que quando foi tocado ali os instrumentos, antes desse episódio aqui, que Ananias, Misael e Azarias foram lançados na cova dos leões, a Bíblia diz que todos se dobraram à imagem que foi levantada. E estava ali o povo de Israel, irmãos, exilados. Era a nação de Israel que estava ali. Era o povo de Deus que estava ali, mas só 4 homens, 4 não, melhor dizendo 3, porque Daniel, a Bíblia não cita em que momento provavelmente Daniel estava em viagem, provavelmente Daniel não estava no reino ali, naquele momento ali na Babilônia, não sei, porque a Bíblia não cita Daniel ali, porque eu tenho certeza que Daniel, irmãos, ele não se dobraria à imagem. Mas a maioria, quando tocou o edito, quando tocaram os instrumentos, a palavra do Senhor nos diz que todos se dobraram, mas Misael, Ananias e Azarias ficaram de pé. Luiz, o Senhor quer ver eu e você de pé, irmãos, em meio a este mundo turbulento. O Senhor, ele quer nos ver, irmãos, firmes e constantes, mesmo quando muitos estão desistindo, mesmo quando muitos estão se dobrando a Baal, mesmo quando muitos estão, barganhando a sua fé. O Senhor, ele nos quer firme na sua presença. É bem verdade que o caminho é estreito, é bem verdade que as lutas são grandes. É bem verdade, irmãos, que muitas vezes vem o desânimo. É bem verdade que muitas vezes vem as frustrações, mas não pare. O Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar a tua vida. Mesmo se todos desistiram, mas Daniel, irmãos, ele propôs no seu coração não se contaminar, ele propôs no seu coração ser fiel, ele propôs a honrar a Deus até o último momento da sua vida. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o edito foi lançado, Daniel, ele começou a orar, mas lá em Tiago, capítulo 5, e o versículo 16, vai dizer que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Aquele homem orava ao Senhor. Aquele homem entregava tudo o que estava acontecendo. Eu fico imaginando, irmãos, qual era a oração de Daniel. Se ele orava 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que ele orava em gratidão, porque lá no versículo 10, vai dizer, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Ele também fazia o que? Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, Daniel, ele dava graças a Deus. Ele orava ao Senhor em meio a um tempo tão difícil. Não bastava ele só estar na Babilônia,
Não bastava ele estar só naquele lugar ali aonde ele estava longe da sua terra, mas agora, irmãos, ele estava com o edito, ele estava com a sentença de ir preso, de ser lançado na cova dos leões. Ele estava numa sentença de morte, que sabemos que os leões ali, irmãos, devoraria qualquer um que entrasse ali. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a primeira coisa que ele fez foi orar ao seu Deus. Aleluia. Porque o edito era justamente contra isso. Ele não poderia orar a nenhum Deus. Mas Daniel vai na contramão do mundo, irmãos. Porque ele sabia a quem ele servia. Será que nós sabemos, irmãos, ao Deus que nós servimos? O que é que nós fazemos quando a notícia ruim chega? O que fazemos quando o tempo difícil chega? Porque a palavra do Senhor fala lá na carta aos Efésios, que vai falar da armadura de Deus. Ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que estardes firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de pé. Depois de tudo passar, porque o dia mau chega para todo mundo. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós passamos por situações difíceis de investida do inimigo contra nós. Mas o que é que nós fazemos nestes momentos? Daniel, ele poderia botar a mão na cabeça e se desesperar e ficar calado e dizer: eu não vou orar não, porque se eu for orar ao meu Deus, eu vou ser lançado na cova dos leões. Não, ele fez exatamente ao contrário. Ele foi contar a história para aquele quem pode fazer, para aquele que sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida, para aquele que sabe o que estará acontecendo ao meu entorno e ao seu entorno. Ele sabe o que o inimigo está tramando, ele sabe aonde o inimigo quer chegar, mas o Senhor é aquele que frustra os planos do inimigo. O meu e o seu Deus é aquele, irmãos, que frustra, aleluia, os projetos do inimigo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele permite, irmãos, que essas situações aconteçam, para que o nome dele seja glorificado. Porque, irmãos, quando o rei soube que Daniel ia ser lançado na cova dos leões, o rei, ele se entristeceu, porque ele gostava de Daniel. O rei Dario pensava em colocar ele à frente de todo o povo, e foi exatamente por causa disso que ele estava sendo ali lançado na cova dos leões, por causa da inveja dos seus inimigos ali, das pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas quando Deus quer abençoar os seus, quando Deus ele quer honrar os seus, irmãos, pode se levantar o que se levantar. Se você é alguém que honra o Senhor com a sua vida, se você é alguém que serve o Senhor no reino, que tem um espírito excelente, que é fiel ao rei, aleluia, o que virá da parte do Senhor virá. E não tem Satanás, não tem pessoas, inimigos, que vêm atrapalhar os projetos de Deus na minha e na sua vida. Deus te honrará no reino. Amém. Glória a Deus. Pode ser que alguns não entenderam ainda, estão no reino, mas ainda não servem com excelência, não tem um espírito excelente de Daniel. Mas Deus ele quer honrar a mim e a você. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o rei, ele começa a tentar fazer alguma coisa lá no versículo 14. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
que ele te livre. Aleluia. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. Daniel era um exemplo de servo para aquele rei. E mesmo alguém tentando, querendo ajudar a Daniel a ser livre daquela situação, porque o texto vai dizer que o rei, ele trabalhou, no versículo 14, ele determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol. Ele ficou procurando situações, o que é que eu posso fazer agora para livrar a Daniel dessa situação? Queridos, mas tem coisas que Deus, ele mesmo diz: eu não preciso da ajuda de ninguém para quando eu quero honrar um servo meu. Eu não preciso, aleluia, porque quando Deus, ele quer fazer, irmãos, eu já vi até alguém dizendo assim, que ele atrapalha e depois desatrapalha a situação. Deus, ele cria uma situação, e dentro daquela situação, aleluia, ele resolve para mostrar que ele é Deus. E mesmo o rei, com todo o seu poder ali, mesmo o rei Dario tentando, com todas as suas condições, ele não conseguiu livrar. Mas existe um Deus, irmãos, de livramento. Existe um Deus de cuidado. Existe um Deus que vê o que eu e você estamos passando. E sabe, irmãos, como você tem servido ao Senhor. Porque o próprio rei ali, ele disse: olha, Daniel, eu tentei de todas as formas, mas não consegui. Mas eu sei que tu serve a um Deus que continuamente tu estás na presença dele. Ele vai te livrar dessa situação. Deus, ele vai te livrar no tempo difícil. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa as preocupações que muitas vezes sobrevêm sobre o seu coração. Se você continuamente serve ao Senhor. Se você não larga a mão do arado. Se você é um servo fiel como Daniel. Se você é uma serva fiel como Daniel. Deus, ele vai honrar a tua vida. Porque o rei disse: olha, o Deus que tu continuamente serves, ele vai te livrar. E a palavra do Senhor nos diz que Daniel é lançado na cova dos leões. O rei volta para o seu palácio. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquela noite ele perde o sono, irmão. Ele perde o sono, ele perde o apetite. E algumas pessoas começaram a fazer ali um jejum forçado. Mas, irmãos, o que eu acho interessante é que o rei se entristeceu. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que Daniel estava triste. Porque lá no versículo 18 aí do capítulo 6, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em que, irmão? Em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Queridos, Daniel, o rei, ele perde o sono, ele perde a fome, ele se entristece, ele fica preocupado com Daniel. Porque isso, irmãos, é para aqueles que estão aí fora. Isso é para aqueles que não têm experiência com Deus. Isso são para aqueles, irmãos, que não servem a um reino. O ímpio, ele vive atribulado. Isso vai me lembrar de Jó, quando ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Não é esse tempo que vai me derrotar, não é essa situação que vai me jogar no chão e vai me deixar destruído. Aleluia! Mesmo jejuando o rei, mesmo o rei perdendo o sono, preocupado com Daniel, mas existia um Deus, irmãos, aleluia, que já sabia, aleluia, o final da história. O Senhor já sabe o final da tua história. O Senhor já sabe o final da minha história. Quem coloca o ponto final é Deus, irmão.
não é os sátrapas, não eram os líderes da Babilônia, não era o rei Dario, mesmo ele querendo ajudar Daniel, mas quem manda no tempo, na situação, no mar, é Deus. Na tempestade que nós passamos, nas lutas que nós passamos, quem manda é Deus. Aleluia. Aleluia. Não fique triste com os tempos presentes. Comece a alegrar-se, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 18, a Bíblia diz que ela estava triste, ela estava ali sendo penalizada pela sua rival Penina. Mas a palavra do Senhor nos diz que ela decide orar. E quando ela ora, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o sacerdote ali não entende. E o texto vai dizer lá no versículo 18, 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ela, depois da oração, ela se levanta com um semblante diferente. Ela come, ela se alimenta. Porque ela estava sem querer comer, estava triste por toda a situação. Mas depois que ela orou ao Senhor, aleluia, a Bíblia diz que o semblante dela já não era o mesmo. Porque lá no versículo 18 vai dizer, e disse ela, haja tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. O semblante do rei era triste. O semblante, muitas vezes, do ímpio aí, quando a notícia ruim chega, quando os problemas vêm, é de tristeza. É de que agora acabou e não tem mais o que fazer. Mas o semblante do crente é diferente. O semblante do crente sabe a quem recorrer. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, quando ele soube do edito, ele foi orar. E ele orava 3 vezes ao dia. Comece a levantar um altar de oração. Começamos a levantar um altar de oração. Porque quando você se levantar da oração, você vai se levantar com a certeza do que Deus vai fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Daniel foi lançado ali naquela cova. E quando o rei chegou lá pela manhã cedo, foi o primeiro canto que ele procurou e ele começou a chamar a Daniel. E lá no versículo 15, o texto vai dizer, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, desculpe, versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou, e o rei com seu próprio anel, e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei. Desculpe, irmãos, versículo 20. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz o quê? Triste. Com voz triste. Achando que Deus não tinha livrado a Daniel. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia a casa que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos teus leões. Aleluia. Irmãos, fé é quando nós oramos para chover e já saímos com o guarda-chuva. O rei, ele falou com voz triste, achando que Daniel tinha morrido. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Daniel fala com aquele homem. No versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus, aleluia, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não mais me fizesse dano, porque foi achado em mim inocente adiante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E a palavra nos diz que o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Aleluia, o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. O rei ficou maravilhado com o Deus de Daniel. Aleluia, e é isso que Deus ele quer fazer comigo e com você.
Talvez o cenário seja difícil, mas vai chegar o tempo que muitos vão ficar maravilhados no que Deus vai fazer. Vai chegar o momento que muitos vai dizer verdadeiramente, o Deus dele é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, porque lá no versículo 23, aleluia, então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Está aí a diferença. Crer no teu Deus. Foi isso que Paulo falou para o centurião: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como é que estará a minha e a tua fé? Ela fará toda a diferença. O teu serviço no reino, a tua fidelidade ao rei, aleluia, a tua crença, a tua fé fará toda a diferença. E o texto vai dizer, ó, no versículo 25, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitem toda a terra, a paz vos sejam multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O Deus que honra, irmãos, aquele que é fiel no reino, aquele que serve continuamente no reino, aquele que se disponibiliza para o rei, aleluia. O Senhor, ele é fiel para contigo. Não se preocupe se muitos aí não estão servindo. Não se preocupe se muitos não estão junto com o rei, honrando o rei. Aleluia, escuta esta palavra nesta noite. O Senhor, ele vai honrar a tua vida. O Senhor vai te fazer prosperar no reino. Aleluia, ele vai te fazer com que as pessoas reconheçam, olha, o Deus dele, o Deus dela é o verdadeiro Deus. Porque hoje nós podemos ver o que o Senhor fez com ele e fez com ela. E não é diferente na minha e na sua vida. Não é diferente na minha e na sua casa. O Senhor, ele, o mesmo Deus de Daniel é o seu Deus, amém? Fica de pé nesta noite. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. E eu não sei quais são as lutas que você trava, não sei que o inimigo ele tem tentado contra mim, contra você. Mas fecha os teus olhos. Fala com o Senhor nesta noite. Agradece a Ele por você fazer parte do reino. Aleluia. Que o inimigo quer te tirar do reino, mas ele não vai. Porque maior é o que está contigo, maior é o que está conosco. Aleluia. O Senhor, ele é contigo, mas não vai. Fala com o Senhor. Permanece em oração. Não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele entra contigo na cova. Calma o vento, aquele que afeta o mar. Vinícius, aumenta um pouquinho, Vinícius. Vinícius, aumenta um pouquinho. Das muralhas, das terras, mães de filhos, é o Deus que brada do alto. Não temes, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Eu creio, Senhor. Aleluia. Senhor, Ele é fiel. Ele trará chuvas de bênção.
Aleluia, Ele separa os seus. Deus, Ele tem compromisso para aqueles que têm compromisso com Ele. O inimigo tenta laços e embaraços pra me derrubar, mas não vai, em nome de Jesus. Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira cansado, faz o leão jejuar. É o Deus que nós servimos, Deus que quebra a muralha, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz em meio ao deserto haverá muitos que tragam de bênção. Oh, aleluia, nós cremos, Senhor, capim livramento, o caminho aberto pelas águas, paz. Aleluia. O Senhor, Ele já tinha a estratégia pronta para envergonhar o inimigo. Aleluia, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, e todos vão dizer: este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Rei. É o Deus de Daniel. É o Deus, é o teu Deus, é o meu Deus. E tirar afrontado o fogo, faz o leão jejuar. Você crê nesta palavra? O inimigo será envergonhado e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Tema, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos estar com semblante alegre, que nós possamos estar firmes e constantes, sabendo que a vitória é nossa no nome de Jesus, e no final é vitória da parte do Senhor. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre, leão. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre, leão. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre, leão. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Oh Senhor, o Senhor reina para sempre, e em tuas mãos está o domínio, está o controle de qualquer situação. Oh, aleluia, não sei qual é a situação que você se encontra, mas o Senhor tem todo o domínio. Honre ao Senhor, honre a Ele no reino. Permaneça firme na presença do Senhor. Aleluia. Que Ele já tem a vitória em suas mãos. Aleluia. Oh, Senhor, Tu és fiel. Nós somos fracos e pequenos, mas Tu és o Deus que entra na cova dos leões. Tu és o Deus que entra na fornalha. Tu és o Deus que nos alcança em tempos difíceis. Nada é impossível para Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Porque verdadeiramente nós vemos a Tua mão junto conosco em todo o tempo, Senhor. Nos ajuda a estarmos firmes, sermos fiéis. Assim como Daniel, Senhor, que te honrou. Que nós
Pai, nada havíamos negociar, Pai, estar no reino. Nós queremos o reino, Senhor. Senhor, nada vinha tirar de nós o reino. Nós queremos ser fiel a Ti, Senhor, te servir como Daniel te serviu, com fidelidade no reino. Assim seja, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono. Fica conosco, fica com os Teus servos, Pai, que estarão trabalhando, o diácono Luciano, o diácono Carlos, Senhor, que eles tenham sido guardados por Ti todos os dias. Obrigado por tudo. Fica conosco, leva-nos em paz para casa. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Amanhã, culto de oração, 3 horas da tarde, estaremos aqui. Amanhã estou de folga, graças a Deus, estaremos aqui na casa do Senhor em oração, junto com a igreja. Amém? 3 horas da tarde. E quinta-feira que vem, culto de doutrina, culto de ensinamento. Não deixe de estar aqui, se assim Deus permitir. Domingo que vem, retornaremos também com a nossa escola dominical pela manhã e o nosso culto à noite. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.